Se esse vídeo chegou até você é porque você precisa ouvir isso. Muitos homens estão cansados porque vivem apenas para pagarem contas e cumprirem obrigações. Acordam cedo, trabalham muito, mas por dentro sentem que morreram faz tempo. Tem homem que virou máquina, produz, resolve, entrega, mas não vive. E talvez esse vídeo chegou até você porque talvez nunca ninguém te falou isso. Seu valor não está no quanto você produz. Você não precisa se provar se destruindo todos os dias. Tem homem que sustenta a casa, mas perdeu a própria alma no caminho. Tem homem que conquistou cargos, respeito, dinheiro, e mesmo assim se sentem vazios quando chegam em casa. Trabalho é ferramenta, não é identidade. Não é o teu trabalho que te define. E uma das coisas mais perigosas da vida é se tornar útil para todo mundo, mas vazio para você mesmo. Talvez Deus esteja permitindo este caminho que você construiu, baseado apenas em obrigação, esqueceu de um propósito maior. Você não foi criado só para funcionar. Você foi criado para viver com sentido, com propósito, pensando em coisas maiores. Porque nós homens também cansamos. E existe uma cobrança silenciosa sobre a gente, que a gente tem que ser forte o tempo inteiro. Ser o homem que resolve, ser o homem que aguenta, ser o homem que sustenta emocionalmente todo mundo. Isso dói, isso machuca. Mas ninguém pergunta como é que a gente está, se a gente está bem, se a gente precisa de algo. E muitos homens aprendem isso desde cedo, e que sentir é fraqueza. Então eles aceitam tudo, aceitam medo, pressão, frustração, tristeza, até virar silêncio. Só que um homem calado por muito tempo, ele começa a morrer por dentro. Talvez esse vídeo chegou até você porque você está carregando peso demais sozinho. E eu estou falando baseado nas minhas experiências. Você ama a sua família, você quer fazer dar certo, mas também precisa entender que você não é uma máquina. Você é um ser humano. O seu filho, se você tiver filhos, não precisa de um pai perfeito. Ele precisa de um pai presente. Sua esposa não precisa de um homem incrível. Eles precisam de alguém presente, saudável, inteiro. Tem homem que entrega tudo para a família, menos sua presença emocional. E talvez hoje seja o dia de parar de fingir que está tudo bem. Porque você não precisa vencer tudo sozinho. Eu estou falando baseado no que eu tenho vivido nos últimos 3 anos. Porque já sorri muito em público e desmoronei muito em silêncio. E sabe o que é pior? A gente acha que ninguém perceberia se a gente sumisse emocionalmente. Muitos homens foram ensinados a esconder atrás de produtividade, esconder o humor, se isolar, mas existe a diferença entre ser forte e ser anestesiado. Você não precisa carregar tudo sozinho e não precisa carregar coisas que estão destruindo você por dentro. Tem batalha que oração ajuda, então procure ajuda espiritual. Tem batalha que conversa ajuda, então procure terapia, um psicólogo. Tem batalha que descanso ajuda, então tire férias. E tem batalha que pedir ajuda salva. E a gente sabe o quanto que os homens têm dificuldade de pedir ajuda. E talvez esse vídeo chegou até você porque você está tentando ser forte numa guerra que já te sufocou, já está quase te matando. E você não é menos homem por admitir que está cansado, que precisa tirar um tempo, que precisa se cuidar.
Porque o homem maduro não é o que aceita tudo, não é o que suporta tudo. É o que reconhece os seus limites antes de se quebrar, principalmente emocionalmente. Então, cuide da sua mente, porque uma mente cansada começa a sabotar a vida da gente, a nossa própria vida, porque o dinheiro é muito ligado ao emocional e tem muito homem que acha que dinheiro resolve tudo. Mas existem pessoas financeiramente bem, mas emocionalmente destruídas. A gente sabe que dinheiro é importante, que ter responsabilidade financeira é um sinal de maturidade, mas transformar dinheiro em identidade é prisão, cara. Porque quando o homem acredita que é sobre dinheiro, ou só quando ele consegue prover alguma coisa, que ele é útil, que ele é alguém a ser admirado, ele começa a se odiar quando ele passa uma crise, quando ele passa algum período difícil. Porque a nossa fase financeira não define o nosso valor. Nossa identidade está em Cristo Jesus, está em Deus, está no que Cristo fez. E você não é fracassado porque você não chegou onde você queria. Então a comparação com a vida das pessoas tende a ser muito danosa para a gente. Então a pressa de vencer pode fazer você perder momentos da sua vida porque você está tentando impressionar pessoas que nem se importam com você. Porque eu já passei por isso, tentando impressionar pessoas que não davam a mínima por mim. Porque eu ganhar dinheiro, ficar rico, mas se não ter paz eu vou ficar sendo atormentado o tempo inteiro. E dinheiro sem propósito vira vício, e sucesso sem presença não vale quase nada. Então, construa uma vida sustentável, não uma vida para postar, comprei um carro de 80 mil, estou com um iPhone 17 Pro Max, estou com uma namorada viajando no Brasil inteiro. Não, pare de ficar ostentando, passando esse tipo de coisa, pensando nesse tipo de coisa. A gente quer relacionamento, mas a gente tem medo de ser vulnerável, a gente quer ser amado, mas a gente não consegue se abrir, a gente quer conexão, mas a gente vive um pouco fechado. E talvez até as pessoas vão embora da nossa vida, não é por falta de amor, é porque faltou presença emocional da gente. A gente não pode se isolar, a gente tem que servir as pessoas, amar elas, cuidar delas. Tem homem que conversa com todo mundo e não dá atenção para quem ele ama, né? E talvez esse vídeo chegou até você porque você está repetindo padrões que viu a vida inteira e nunca percebeu. Amor não é só prover, não é só proteger, não é só resolver problema. Amor também é ouvir, cara. Então ouve, escuta sua mulher, se comunica com ela, demonstra amor para as pessoas que estão ao seu redor, para os seus amigos, para sua esposa, para os seus filhos. Permaneça presente emocionalmente, que você não precisa se tornar alguém frio para não sofrer, porque a gente que é homem, a gente foge muito da dor, né, de sentir as coisas, que a gente está vivendo coisas rasas, solidões profundas. A gente precisa se amar, cuidar da gente, se amar inteiro, sem orgulho, sem jogos, sem máscaras, porque é isso que importa. Então procure ajuda, procure uma igreja, procure terapia, um psiquiatra. Se cuide, cara. Deus tem o melhor pra gente. É só isso. Valeu, sem edição.